fazer o bem sem olhar a quem. É uma frase bonita, uma frase romântica, emocionante, fazer o bem sem olhar a quem. Mas devemos fazer uma análise mais profunda. Para quem dá importância a isso, já vamos dizer que isso não é uma frase bíblica. Como tantos outros ditos, como tantos outros bordões que se criam, fazer o bem sem olhar a quem. Então, vamos analisar a questão. Será que todo o favorecimento que nós fizemos em favor de alguma pessoa, estamos favorecendo a pessoa ou o mal que está agindo nessa pessoa? Vamos lá. Você dando um dinheiro na mão de uma pessoa, você sabe que ele é usuário de drogas. Você está fazendo bem? Não, você está fazendo mal. Você está fazendo mal. Veio-nos uma frase hoje à tarde, quando estávamos fazendo a palestra, que diz o seguinte: não se coloca tinta sobre ferrugem. A ferrugem que se coloca uma tinta sobre ela, a corrosão vai continuar destruindo o ferro. Primeiro vai se remover aquela corrosão, aquela ferrugem. Tratar do ferro para depois aplicar a tinta, que do contrário vamos só desperdiçar a tinta e danificar ainda mais esse metal. Porque estamos trazendo ali algo que vai dar força para aquela corrosão se alastrar escondidinha por baixo da tinta. Então, jogar tinta sobre metal enferrujado não é produtivo. Jogar semente sobre uma pedra, você não pode dizer que você plantou. Você não pode esperar da pedra o fruto. A semente vai morrer. Jogar semente debaixo de uma espinheira, você não pode esperar o fruto, vai sufocar. Então são questões que passam batidas na beleza de uma frase e nós não temos a curiosidade de ir a fundo. Fazer o bem sem olhar a quem é uma incógnita, é uma questão muito controversa. Vamos observar que para que dar o peixe a alguém que pode ir pescar ou vai lá no mercado comprar? É correto? Não, não é correto. Então vamos conversar, vamos analisar essa situação. Quando pensamos que estamos fazendo bem e na verdade estamos fazendo algo que tem um efeito contrário. Um efeito contrário. Perder muito tempo da sua vida com pessoas que, desculpe a franqueza, mas não estão interessadas em ser ajudadas. Eu não estou me referindo a pessoas com problemas que não conseguem se ajudar. No caso do depressivo profundo é complicado, não é a isso que eu me refiro. Mas são tantas as situações. Eu moro numa casa aqui ao lado do Centro Espírita. E é contínuo. Há anos, essa casa agora, essa semana, está completando 11 anos. E desde que fundou a casa, as pessoas me procuram. Uma parte das pessoas me procuram para pedir ajuda. Ô senhor, me dá um dinheiro, uma ajuda. Tem aquelas frases bem interessantes. Ô tiozinho, ajuda aí, tiozinho. Né? Às vezes não ajuda, fica brabo. Dá 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, 1 quilo daquele outro. Então, no interesse de conversar, de conquistar essas pessoas, eu digo, olha, dou. Mas vai ali, aqui ao lado, na casa, nessa casa espírita aqui, receber uma oração, um passe, ouvir uma palestra. Jamais alguma dessas pessoas entraram aqui para receber uma oração.
Jamais alguma dessas pessoas entraram aqui para receber um passe. Um dia um senhor veio com uma conversa tão bonita e eu embarquei na conversa dele e ele queria R$20, eu me compadeci da bela história que ele me contou e eu abri a porta e convidei ele para entrar aqui e eu tinha R$20 no bolso, eu dei a ele. E ele se levantou, eu disse, meu amigo, eu trouxe o senhor aqui no propósito de fazer uma oração, não passa. Não preciso, que eu preciso desses R$20 aqui. Nunca mais eu vi a criatura. Então, não faz sentido. Há controvérsia nessa questão de fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem... Jogar tinta sobre o metal enferrujado, como eu disse, é favorecer a corrosão. Ou jogar a semente sobre a pedra, eu plantei. Plantou o quê? Plantou nada. Perdeu de jogar essa semente numa terra fértil. Perdeu, porque não podemos viver de fantasias, de alegorias. Não podemos viver de poesia. Eu sou poeta, mas poesia é outra coisa. Não podemos viver de romantismo. Romantismo sem o verdadeiro amor não é inválido, não funciona. Então são situações que nos levam a repensar a vida. Eu tenho falado muito que este Jesus, este Nazareno, que tem sido muito divulgado por aí, ele não me representa. Porque eu não encontro na história do Jesus, filho de Maria, eu não encontro essa questão tão falada. Jesus era enérgico. Jesus tem muitos episódios que ele deixou bem claro. Ele cura o paralítico que nunca andou, bota a cama nas tuas costas e vai-te embora. Chamou o camarada para a responsabilidade. Lá o cego meteu barro nos olhos do cego, vai lá e te lava. Não disse alguém leva. Nós temos que fazer a nossa parte, cada um tem que fazer a sua parte. Nós não viemos aqui no mundo para viver pendurado uns outros. Aliás, viver de muito favor vicia, cuidado, olha lá, alto lá com isso daí. Tá? Quando Pedro, junto com um amigo dele na porta do templo, e aquele homem pediu, ele disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Diante daquela imensa energia dele, curou o homem. Aí ele curou o homem, ele botou o homem em cima de um carrinho de mão, ele botou no colo, fizeram uma carreirinha de dendê, lá, levaram o homem para casa? Não. Ele disse apenas uma frase, pelo menos que está registrado. Levanta e anda, vai, faz por ti. O evangelho, o genuíno evangelho ensina a lutar, ensina a plantar, ensina a saber colher. O verdadeiro evangelho nos ensina a ter noção, ter disciplina. O problema sério, essa questão da disciplina, tão inaceitável pelos indisciplinados. Então vamos pensar, vamos estudar, fazer o bem sem olhar a quem não faz muito sentido. Alguém muito romântico inventou essa frase, mas já não se encaixa, principalmente no dia a dia, não se encaixa, tá? Então guarde esta frase que um espírito de luz nos passou. Não se põe tinta sobre metal enferrujado. A corrosão vai continuar, você vai alimentar, porque vai cobrir a corrosão e ela vai continuar definhando o metal. Então nós podemos estar contribuindo para que a pessoa se destrua ainda mais. Ou chamamos para a razão. Se quiser vir, venha, que não quiser, paciência. É bem assim, parece brutal? Não, é simplesmente real. Que o amor de Jesus e Mãezinha Santíssima, nossos irmãos de luz, estejam conosco agora e sempre. Que assim seja.